Olá, bom dia para você que está ouvindo a Rádio Inverso. Hoje eu quero conversar com você um tema que é muito recorrente em muitas conversas sobre emoção e acho que a gente tem um pouco para refletir sobre ele também, é a carência. A carência e a gente, como é que a gente lida com isso? Eu quero inverter um pouco esse prisma do nosso olhar para a carência. A gente está habituado a julgar e analisar a carência sempre por um lado negativo e pelo um excesso que muitas vezes vai se tornando pesado quando a pessoa é muito carente. E com isso a gente perde a oportunidade de refletir sobre essa condição. Mas o que você entende que é a carência? Qual será a origem disso? Eu não estou dizendo a sua origem, porque se você for buscar a sua origem, você vai buscar no passado, uma condição familiar. Eu estou dizendo a origem do sentimento em geral, coletivamente. Será que carecer, necessitar, não é algo que está intrínseco a gente? Não é uma essência da nossa própria vida? Se a gente for mais a fundo, a gente vai perceber que todos os seres vivos carecem de inúmeras coisas. Desde o alimento à energia solar, por exemplo. Desde a composição química equilibrada na nossa condição existencial, até o clima, até a atmosfera, que também são essenciais à vida. Mas a proposta aqui é a gente olhar no que se refere ao lado emocional da carência. Por que será que existe esse sentimento? Por que algumas pessoas são emocionalmente mais carentes que outras? O fato é que todo mundo é, de alguma forma, carente. Desde essa carência que a gente está falando acima, de necessidades físicas mesmo, até a carência sentimental, e a gente depende de outros seres. Por isso a gente vive em sociedade, por isso a gente sempre faz questão de estar inserido em vários contextos, de se encaixar e de se entender em um determinado grupo. E a gente, quando entende que aquelas pessoas ou aquele grupo é similar, a gente percebe que aquele grupo ou aquela pessoa, talvez, possa suprir algo que nos falta. Então você pode perceber isso, através disso você consegue entender que é algo coletivo e não só teu, não é uma necessidade tua. Você pode observar, por exemplo, um animal de estimação, ou até mesmo uma criança, e você vai começar a perceber que é natural. Só que muitos seguem dessa mesma forma, extremamente carente e necessitada, também na fase adulta, com as mesmas carências, ou às vezes até mais. Então esse é um ponto interessante para a gente refletir. Será que a carência é algo que a pessoa precisa? Eu acho que a carência é justamente o contrário, não é para suprir o carente, e sim para oferecer ao outro. Para mim é doação e não recebimento. Enquanto necessidade, isso impulsiona a gente a formar vínculos, a compartilhar sentimentos, emoções, conversar, experimentar, trocar, viver. Mas são todas combinações para a manutenção da vida na espécie. Então é o coletivo que está se fazendo presente, não é a pessoa. Enquanto a pessoa imagina que precisa ser suprida, ela está suprindo a necessidade de interação de toda a espécie, de toda a vida. Se não houvesse carência em absoluto, se ninguém tivesse nenhuma forma, nenhum traço disso, a gente certamente não teria intenção de nos relacionar, de conversar, a gente não estaria aqui batendo papo, a gente não quereria conhecer muitas coisas e a gente acabaria sendo um ser um pouco inanimado, sem vínculo, talvez isolado e por consequência fadado à extinção. Talvez não estivéssemos nem aqui. Então, quando você se sentir carente ou perceber que alguém está carente, você pode observar e refletir que é algo que foi desenvolvido em você, de alguma forma, mas aperfeiçoado através de milhares de gerações. É algo para fora e não é algo para dentro. Não é um autossuprimento. As necessidades individuais acabam sendo só meios para que a gente possa nos inserir nesse todo, permitindo a todo o conjunto representar-se nesse indivíduo que carece de alguma coisa, e por isso interage, por isso participa. Mas se é algo legítimo e inerente, por que o extremamente carente incomoda a muitos? Se é algo natural que todos têm. Será que esse excesso não é um extremo e isso acaba sendo muito pesado, já que ultrapassa a barreira da individualidade? Aquela pessoa tem uma carência que se torna egoísta da necessidade que ela seja suprida a todo momento, esquecendo do outro.
Se você souber dosar e equilibrar, talvez seja um componente bem interessante para você ver até que ponto a carência é necessária e é bem-vinda para a espécie, para a interação, para a vida. É algo que vai se movendo durante a vida em doses de gradativo decréscimo, se você souber trabalhar com isso, se souber equilibrar da maneira ideal. Isso vai acontecer inevitavelmente quando a gente pode entender onde e como a gente deve estar, em que momento. Carência sempre vai existir, mas um excesso só serve para afastar. Se você exceder o que é essencial e desviar-se do natural, acaba se tornando uma vitimização, uma infância perpétua que já não carece de tanto, mas desse tanto quer sugar, quer possuir, quer aprisionar a todo momento. E aí se torna possessividade, egoísmo, manipulação, indiferença ao outro e por aí vai. A gente se expor com a consciência da fragilidade é permitir crescer e modelar com a dose e no tempo certo o que naturalmente a gente vai vivenciando. Então, equilíbrio nesse momento seria o mais adequado, e não repressão, e não imposição, e não possessão. Se você pensar nas suas necessidades na mesma proporção da dos outros, então a gente acaba se completando, não só como ser, mas acaba também se reconstruindo como humano. Essa foi mais uma reflexão para a gente conversar e pensar um pouco sobre os nossos comportamentos, sobre o nosso dia a dia. E a Filosofia Inversa, que é uma página no Facebook, está pronta para que você possa interagir, participar, refletir e dar sua opinião. Até amanhã, a gente conversa mais sobre um novo tema. Valeu!